Queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando esse vídeo encontrar vocês, espero que encontre em paz. Como é que vocês estão? Que saudade das minhas turmas de comércio e vendas de Olinda, da turma de 10 ao meio-dia e da turma de 3 a 5. Que saudade estamos de vocês. Se cuidem, espero que vocês estejam bem, a família de vocês, quando já faz algum tempo que não nos vemos, né, pessoal? Mediante essa situação de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social, em alguns lugares até de lockdown. Desejo, portanto, que Deus abençoe vocês, tá bom, gente? E vocês estão assistindo nossas aulas, pessoal, no EAD, assistam aqueles que receberam aí a oportunidade de fazer um curso gratuito, além do nosso curso regular, aproveitem essa oportunidade, tá bem? Agradeço o carinho daqueles que têm me procurado no privado, perguntando como eu estou, como é que está a minha família. Estamos bem, pessoal, escapando, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Queremos mandar um abraço todo especial para vocês. E lá no finalzinho do vídeo, eu gostaria que vocês, pessoal, acompanhassem alguns avisos que vamos dar, tá bom? Vamos matar a saudade da nossa aula. Vamos embora. Gente, o último módulo de telemarketing que nós abordamos, junto com vocês, está entrando num processo já quase que final, não é? E nós vamos hoje falar um pouquinho no término já de telemarketing, de um assunto muito, muito, muito importante, tá bem? Preste atenção. Gente, as grandes empresas, elas exigem, elas pedem do seu colaborador, e hoje nós vamos fazer um mix dentro da oratória e telemarketing, que é possível, que é justamente o telemarketing no que corresponde à venda do produto. Tá? Primeiramente, já existe uma aversão natural daqueles que recebem o call center em nossos dias. Já perceberam que, na grande maioria das vezes, quando recebemos um telefonema de alguém nos propondo alguma coisa, a nossa tendência é desligar o telefone. Não damos a devida paciência, não doamos nosso ouvido para nenhum tipo de proposta via telefone. Mas o telemarketing, ele funciona como uma ponte de vendas muito importante para grandes empresas. Não somente na questão da receptividade do call center receptivo, que recebe o telefonema, mas hoje eu quero falar especificamente da venda, tá, gente? Então, a dificuldade que existe do telemarketing que vai vender por telefone sem dúvida alguma, não saber quem está do outro lado. Por isso é muito importante você identificar o perfil da pessoa que você está ligando, e às vezes o banco de dados que temos nos oferece essa disponibilidade de algumas informações como idade, de algumas informações como sexo, de algumas informações como local que mora. Por isso, essas informações, elas podem dar um norte para você de como vai ser feito esse call center. Porque é óbvio que quando você liga para vender um produto para um homem, é diferente de um produto que é vendido para a mulher, né? O homem, ele é mais objetivo, o homem, ele quer mais, que seja uma coisa mais direta. O homem, ele deseja que a informação seja passada
de forma muito sucinta. Por isso é necessário que o call center tenha a sensibilidade de saber primeiramente o gênero, ou seja, se é homem ou se é mulher, o objeto de ligação dele. Sendo homem, você já sabe que do outro lado, provavelmente, vai ter uma pessoa que deseja as informações de forma mais prática, de forma mais direta, tá? Homem não tem muita, pelo menos a grande maioria, não precisa de muitas informações detalhadas. Claro que no passo seguinte existe a possibilidade de você enunciar melhor as informações, fragmentar melhor essas informações, mas vendendo para homem é necessário que haja objetividade, que você seja direto ao ponto, não é? Bem, além disso, a venda para a mulher no call center já é o oposto. É necessário entendermos que a mulher, ela quando vai receber a informação, ela deseja de detalhes melhores. Ela deseja detalhes mais minuciosos. Ela deseja, pessoal, de algum modo, informações que sejam mais detalhadas, como prazo de validade, como vantagens disso daquilo. Deu para entender, pessoal? Então, observe com mais cuidado a clientela que você vai ligar. É claro que existem bancos de dados que não nos municiam com informações como dados mais, digamos, detalhistas do cliente na qual eu vou ligar. Mas é claro que esse feedback, se eu estou com um cliente lá, idade, 16 anos, idade, 18 anos, jovens, então tem que ser uma linguagem menos informal, ainda que não saia do padrão do telemarketing de senhor, de senhora, mas estou lidando com um jovem. Então, o meu pensamento como vendedor tem que ser atingir o cliente jovial, atingir o cliente de idade menor. Ou seja, eu tenho que me adequar ao cliente que está do outro lado. A uniformidade da ligação do call center, ela deve existir, ou seja, uma coisa padrão, como um script, fato. Mas no desenrolar do diálogo, eu tenho que entender de que o jovem fala e pensa diferente do adulto. O adulto que já pensa diferente da pessoa que já tem a meia idade, a melhor idade, 60, 70 anos, assim por diante. Tá bom? Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês compreendam. O call center deve ter cuidado na parte do gênero, tá? Homem e mulher, e não que exista um terceiro gênero, não existe. Mas precisamos também entender de que existe o cliente que é homossexual, tá? Que você vai identificar, não que ele identifique lá na ficha, mas você vai identificar à medida que você for falando, que também tem um perfil diferente, que também compra, que também é um comprador em potencial, ele gera riquezas do mesmo jeito e precisa ser respeitado. Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal. Vou trabalhar no call center, eu preciso ter, antes da minha ligação, informações que antecipem as ações de quem está do outro lado, tá? Muitos bancos de dados já possuem como se fosse um histórico de coisas que aquela pessoa usa, comprou ou pediu. Notem que, se eu tiver, é como se eu tivesse uma namorada, um amigo, e por eu conhecer aquela pessoa, a chance de que eu consiga o objetivo dentro de uma conversa é muito grande, porque eu já conheço a personalidade, as características daquela pessoa no que se refere à convivência. Ainda que não tenhamos a convivência com o nosso cliente, mas se eu possuo informações pré-determinadas, se eu possuo informações tudo que vem antecipado, vai facilitar no convencimento, na persuasão, na venda. Deu para entender? Então, eu vou fazer uma pesquisa. Ora, se eu tenho até acesso à rede social daquela pessoa, imagina de repente, eu identifico que aquele cliente potencial, é uma pessoa que, por exemplo, é um fã de rock and roll. Então, eu posso naturalmente, no meio da conversa, dizer alguma coisa, gente, está vendendo esse produto, inclusive muitas pessoas que curtem rock já nos compraram, então vai gerar uma empatia,
Ou seja, alguém que curte rock vai se identificar. E quando há essa identificação, há esse link, a possibilidade de você vender para essa pessoa é muito grande. Deu para entender, gente? Então, eu preciso fazer com que enriquecer esse banco de dados. Ou seja, o número das pessoas não pode ser apenas nus e crus. Evidentemente que poderá existir a possibilidade de que você só tenha aquele banco de dados, nome e telefone. Mas, se houver a possibilidade de você ter mais informações da pessoa que você vai vender, a chance de você vender aquele produto, ele maximiza, se otimiza muito. Por quê? Porque você está indo passando a peneira. Ele não gosta daquilo, ele não gosta daquilo. Imagina eu, se, por exemplo, estou fazendo um call center de uma pizzaria, de um restaurante, e tem uma informação prévia que aquela pessoa é vegana, é vegetariana. Naturalmente, na minha venda por telemarketing, eu vou ter uma vantagem. Por quê? Porque eu já vou direcionar produtos naturais, vegetarianos, veganos, e que tenham o perfil daquilo que eu percebo antecipado, do que o meu cliente ele deseja. Então, hoje, banco de dados e qualidade é tesouro. E o bom call center é aquele que tenta ter o máximo de informações possíveis, tá bem? O máximo de informações possíveis para fazer com que aquela ligação que pareça apenas mais uma tentativa frustrada torne-se em sucesso, tá? Muitas pessoas acreditam que, professor Everton, não se vende mais telefone. Você que imagina, muitas pessoas ainda compram através do telemarketing. Muitas pessoas vivem através do telemarketing. Tá bem, gente? Até porque é uma forma de atingir o cliente e muitas vezes esse cliente, ele existe ainda um call center que ele não é tão desplugado, digamos assim. Como assim? Vamos supor que eu tenho um link lá no Facebook, um link lá no Instagram, através de uma venda online e a pessoa se cadastra. Ora, se eu já tenho uma pessoa que se cadastrou num site, que se cadastrou numa página de rede social, já existe um pré-desejo daquela pessoa, uma tendência de que ele vá comprar. Ninguém vai preencher, pelo menos na grande maioria, um formulário para comprar alguma coisa, uma requisição, um cadastro, seja lá o que for, se não houver ao menos algum interesse. Então, por haver esse algum interesse, o trabalho do call center fica ainda mais fácil. Por quê? Possivelmente lá nessa ficha cadastral vai ter coisas como idade, e aqui eu quero dar algumas dicas, tá bem, pessoal? Em relação à idade, em relação... quanto mais nova, entre aspas, a pessoa quanto a idade for mais baixa, ela curte mais a questão de tecnologia, a questão de avanços tecnológicos, fica mais fácil para você vender. Porque existe uma tendência de que a pessoa que seja mais nova tenha maior acesso à tecnologia e, naturalmente, o call center ele precisa estar ligado nessa questão, tá, pessoal? Às vezes eu já vi call center ter dificuldades em vender, em não saber pronunciar corretamente uma palavra em inglês, tá? Então, se eu tenho um cliente lá de 19 anos e eu falo smartphone, e de repente essa pessoa pode ser uma pessoa crítica, porque ninguém vai comprar um produto de quem ela percebe que a pessoa não tem o mínimo interesse em conhecer o que está vendendo. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Então, se você pega um cliente jovem, até quando você for falar alguma palavra em inglês, você precisa ter um cuidado maior, porque você pode ser objeto até de ironia, de risos, de graça, lá do outro lado. Porque é um cliente que está ligado nas coisas. E muito cuidado ao você vender um produto, tenta ver a atualização que ele está, tenta ver o que ele atinge, porque de repente você pode estar vendendo remédio para médico.
Deu para entender o que eu estou querendo dizer? De repente, a pessoa, o produto que você está vendendo, existe um expert lá do outro lado, e isso pode ser uma grande pegadinha. Ele pode fazer perguntas referentes àquele produto e que você não saiba responder. Não adianta o call center ele vender um produto sem ter o conhecimento prévio e esgotado acerca daquele assunto, acerca daquele produto ou acerca daquele serviço. Porque imagina alguém lá do outro lado que conhece do que você está falando. Vamos supor que você esteja vendendo um produto, vamos lá, um notebook, e de repente alguém pergunta, qual é a capacidade dele, qual é a referência da placa dele, de processamento, capacidade de armazenamento. E de repente você não sabe nada sobre computador. O que você sabe fazer é falar e vender call center através de serviço de telemarketing. Isso não pode acontecer. Você tem que ter pelo menos uma base para poder vender o produto, porque caso você não tenha essa base, as pessoas que estão lá do outro lado, elas podem criticar você e você pode deixar de vender seu produto. Deu para entender, gente? E essa falta de conhecimento, vou vender, tenho que conhecer. Vou vender, tenho que ter a percepção exata do produto ou serviço na qual vou oferecer. Tá bom, gente? Então, o primeiro passo é conhecer o produto. Se eu conheço o produto, naturalmente eu vou ter uma vantagem sobre essa clientela. Segundo, se eu vou vender para uma pessoa de uma idade mais avançada, eu tenho que ter um pouquinho mais de paciência no call center. Talvez sejam pessoas que já tenham problema na questão auditiva. Talvez sejam pessoas que você vai vender uma coisa na qual ela não tem conhecimento. O cara vai falar, não, software é isso. Não, gente, calma. Fala a linguagem na qual a pessoa possa entender. São gerações diferentes. Eu não estou dizendo aqui que pessoas que têm uma idade mais avançada sejam incapazes de interpretar ou conhecer aquilo que está sendo dito. Não. Tem muitas pessoas de maior idade que são chefes, que possuem chefia em diversas áreas, na qual tem uma linguagem muito atual. Mas na grande maioria não tem. Então, vou vender, por exemplo, alguém pergunta, minha filha, para que serve isso? Você não pode ironizar, você não pode falar uma coisa, uma linguagem 3, se a pessoa tem a linguagem 1. Entende? O conhecimento 3 para quem tem o conhecimento 1. Porque se aquela pessoa perceber que você, de algum modo, está oferecendo alguma coisa que seja fora do nicho de conhecimento dela e numa altivez necessária, você, ao invés de vender, você vai criar um constrangimento. Porque a pessoa vai dizer assim, poxa, eu não sei nem do que ela está falando, não sei nem do que ele está falando. E ao não saber, vai se sentir constrangida, vai querer desligar o telefone, vai perder venda. Então, é muito melhor você falar um português simples, uma linguagem que não seja uma linguagem erudita, mas uma linguagem formal, atual e compreensível, do que uma linguagem altamente erudita, altamente clássica, altamente cheia de pra que isso, e ninguém vai entender o que você está falando. Então, eu vou ver o gênero na qual a pessoa está ligando, eu vou ver qual é a idade da pessoa que eu estou ligando, e até, por que não dizer, até o local que a pessoa mora. Porque dependendo do local onde a pessoa mora, existem características de cada região, na qual o call center ele precisa estar inteirado. Porque, de repente, você está se relacionando numa região, ou você está falando com alguém de uma região. Eu me lembro de um caso até curioso, interessante, na qual eu vi, isso aconteceu na igreja, na qual o missionário ele cantava um hino mais alvo que a neve, né? Para interpretar que o sangue de Jesus ele purifica o pecador. Mais alvo que a neve ficaria as vestes daqueles que creem nele. Então, os africanos não sabiam o que era neve. Então ele disse mais alvo que o algodão, para que eles pudessem compreender o que eles estavam querendo falar. Então, é importante que o call center ele saiba que a idade influencia no pensamento de compra, o gênero influencia na compra, a geografia de onde a pessoa mora
influencia na compra. Deu para entender, pessoal? Existem regiões que existem peculiaridades. É você falar aipim aqui no Nordeste. Entendeu? É o que é aipim. A macaxeira a gente sabe o que é. Então, eu preciso me atualizar concernente a isso. Eu preciso entender de que cada região possui uma característica singular e possui uma característica ímpar. Ok? Então, além disso, o call center ele precisa entender dentro do seu trabalho que a pessoa que está lá do outro lado é uma pessoa que precisa parar para ouvi-lo, parar para ouvi-la. Por isso, aí entra um pouquinho de oratória, e aqui nós podemos fazer uma simbiose, na qual a voz do call center ela precisa ser agradável ao ouvido do receptor. Porque ninguém escuta pessoas que sejam insuportáveis até na sua voz. Nós ensinamos isso a vocês, mas não custa repetir, que dentro da oratória existe coisas que podem e devem ser evitadas como vício de linguagem. É o call center que está... É o call center que usa de gírias. É o call center que usa de palavrões. Parece uma coisa utópica. Mas tem pessoas que fazem isso. É senhor e senhora, pronomes de tratamento, é a gentileza, é você perceber no tom de voz do ouvinte se é uma pessoa agradável ou não, não importa. Você precisa ser o agradável. Pedir a pessoa com educação, com gentileza, não com aquela voz tipo estou aqui porque não tenho opção, não aquela voz que diz assim estou doido para desligar, não aquela voz que diz assim eu estou fazendo aqui, mas não estou nem aí para você, mas uma voz que transmita felicidade, uma voz que transmita empatia, uma voz que transmita que você se importa com aquela pessoa e o que você tem para oferecer, ela vai de algum modo auxiliar, ajudar. É uma vantagem para ele. Professor, eu posso usar tudo isso e na minha ligação dar errado? Claro que pode acontecer. Mas não estou falando, estamos tentando aumentar a chance de dar certo. E para aumentar a chance de dar certo, eu preciso fazer com que minha voz seja agradável. Agradável. E para ser agradável, é importante que eu tenha cuidado na forma com que eu vou me dirigir àquela pessoa. Tá bem, gente? Então, é importante vocês anotarem isso. O call center precisa ter uma identificação prévia do seu cliente para que haja uma chance maior de sucesso na ligação. O call center precisa ser empático na ligação, transmitir o mínimo de felicidade e que de algum modo você está contente em falar com aquela pessoa. Se o cliente, outra coisa, a minha linguagem precisa ser uma linguagem adequada para que a minha linguagem não seja tão erudita, tão escalafobética, que de algum modo não atinja o objetivo principal, que é me comunicar. Ninguém compra aquilo que não entende. Então, se é preciso falar apenas isso é diferente, é melhor do que falar isso é paradoxal. Se eu entendo diferente, vai diferente. Vai essa linguagem. Simples, mas objetiva. Tá bem, gente? Continuando ainda, nós vamos, pessoal, passar para vocês, esse é apenas o ponto quase que final da nossa aula do telemarketing, mas nós vamos passar para vocês, nos próximos dias, uma pequena avaliação. Tá? Essa avaliação vai ser feita para que nós possamos concluir nosso módulo e nós vamos partir para estoquista, que é um dos módulos mais importantes. Tá? Eu vou dar só uma introduçãozinha acerca de estoquista, para vocês verem o que vem aí pela frente. Toda
toda empresa, ou pelo menos a grande maioria delas, precisa de uma pessoa que controle o estoque. Pessoas que tenham o cuidado de cuidar das entradas e saídas de produtos. Pessoas que tenham cuidado na emissão de notas, no armazenamento e na logística dos produtos internos que são corroborados dentro da empresa. Então, nós vamos estudar, professor, qual é o salário, aqui para nós, qual é o salário médio daqueles que trabalham dentro do estoquista? É em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500. Não dá para ser rico, mas paga as contas. Então, se você puder anotar aí, pessoal, algumas coisas, eu quero que meus alunos de comércio e vendas façam uma pesquisa sobre essa profissão, estoquista, tá? E vocês possam procurar a fundo quais são as vagas que tem. Se você for observar no Cine, no CIE, grandes empresas buscam quase que diariamente. É uma vaga que não falta, é estoquista. E nós vamos falar, pessoal, parte a parte, passo a passo, dado a dado, de como funciona essa profissão, de como ela é estabelecida e como se forma. Então, a partir da próxima semana, nós vamos tratar acerca do estoquista, tá bem? Vamos trabalhar parte a parte. Outro aviso muito importante que eu quero dar para vocês, e prestem bem atenção. Queridos alunos, estamos enviando essa aula aqui na terça-feira, hoje, nós estamos gravando, e nós vamos passar para vocês a seguinte informação. Queridos, mantenham o curso em dias, pessoal. Faça sacrifício, peço a vocês. Estamos fazendo o possível e o impossível para oferecer a vocês qualidade e diversidade. Para vocês terem ideia, nós enviamos agora há pouco esses cursos gratuitos para vocês, além da nossa videoaula. Então, tem curso EAD, tem videoaula, tudo com esforço para oferecer a vocês o melhor. Então, vejam bem, como o processo de locomoção agora está sobre a questão do processo de rodízio. Então, a terminação do meu carro é ímpar, aliás. E por ser ímpar, eu só posso transitar dia de terça-feira e dia de quinta-feira. O aluno que desejar efetuar a parcela do seu curso, me chame na terça ou na quinta, tá, pessoal? E nós estaremos indo visitar vocês e receber essa parcela para que você não tenha a necessidade de ir até o banco e até a lotérica, como está complicado nesses dias de quarentena e de isolamento e distanciamento social. Tá bom? Professor Everton, preste atenção. Quando vamos voltar, professor, à aula presencial? Meus caros alunos, prestem bem atenção. É uma coisa que nós não sabemos ao certo, não temos uma posição de datas. Por que não temos? Porque dependemos diretamente do nosso muito digno governador do estado, o Câmara. Então, no momento que ele se posicionar, pessoal, sobre essa questão, nós vamos passar e imediatamente estaremos no nosso retorno junto com vocês. Então, recapitulando, a partir da próxima semana, nós vamos trazer para vocês a aula extensa acerca já de estoquista. Estudem, e eu preciso que vocês façam essa busca no Google acerca da importância dessa profissão. Observem com muita atenção essa aula que eu dei acerca de telemarketing. Pessoal, é uma profissão como, por exemplo, a Contax, a Datamétrica e outras, tem contratado com força, e empresas estão contratando de barrote, como diz o Matuto, pessoas que trabalham na parte do call center. É preciso entendermos que o bom profissional é aquele que faz a diferença. Faça a diferença. Estudem. Mais do que nunca, nesse retorno, só vai permanecer trabalhando ou conquistar algum espaço quem tiver qualificado. Se a coisa já está difícil para quem não é qualificado, para quem é qualificado, imagina para quem não é. Então, é hora de estudar. Se é para ficar em casa, vamos aproveitar esse momento, aproveitar esse tempo que nós temos livres para nos capacitarmos e ganharmos dinheiro. O tempo não está para brincadeira, pessoal. O tempo não está fácil. Então, se qualifiquem, agreguem coisa ao currículo de vocês. Falem com a Helenilson aí no privado, aqueles que ainda não estão com um curso como EAD, se esforcem, tá bom? E aqui vai meu beijo. E eu peço a vocês que peguem essa aula, estudem, vejam, revejam os cursos EAD, mantenham o seu curso em dias. Quinta-feira e hoje, na terça, estaremos em Olinda o dia inteiro. Basta você fazer, quer dizer, a partir do meio-dia eu estou indo para Olinda hoje, né? Mas na quinta-feira o dia inteiro. Me chamem no privado
E desde já, pessoal, um abraço para vocês, saúdem, fiquem em casa, e se você não puder ficar em casa, tomem os devidos cuidados. Cuidem de vocês e cuidem da família de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Fiquem na paz e Deus abençoe vocês.